Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação na semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas. E novamente vamos tocar no assunto do transporte público da cidade de São Paulo, né? Aonde aconteceu aumento, né, das tarifas que gerou aí diversas manifestações, né? Vai ter manifestação hoje, da qual mesa de debates estará presente na figura aí do Ulisses. E vamos, né, discutir um pouco sobre esse aumento, né, o que está por trás, né, disso, né, a luta, né, em torno aí contra a privatização, né, do transporte, principalmente do metrô da CPTM, né, do Tarcísio de Freitas. Então eu tô aqui com o Lucas, né, ele que é trabalhador, né, do transporte. Então, Lucas, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa tarde aí todos que estão acompanhando, né? Meu nome é Lucas D'Ameto, eu sou maquinista na CPTM, eu trabalho nas linhas 12 e 13, eu milito também na OCI, na Organização Comunista Internacionalista, e faço parte, nós somos fundadores e faço parte do Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM, que a gente criou lá em 2019, quando o Dória estava ameaçando, né? Estava ameaçando ainda conceder as linhas 8 e 9. É importante pontuar aqui que desde o momento o comitê tem como uma das suas bandeiras um transporte público gratuito para todos, já combatendo a ideia da necessidade da existência tarifa, que eu acho relevante para a discussão que está sendo travada, principalmente nesse contexto aí desse novo aumento aí decretado pelo governo Tarcísio. É isso. Lucas, né, para a gente começar, né, a nossa entrevista, né, o que Ô Guilherme, se você estiver falando, travou completamente para mim. Lucas está na escuta? Agora voltou a Opa, entrevista peraí. aí. Pronto, pode ligar seu microfone. Não, então, tu tá falando, você falou, bora para começar a entrevista, aí travou para mim completamente, não ouvi mais nada. Ah, tá. Então, para começar a entrevista, né, o que está por trás desse aumento, né, das tarifas? Não é nenhuma novidade, agora está mais evidente, né? Mas é aquilo que a gente vem explicando desde o começo e por isso que a gente colocou justamente como uma das bandeiras o transporte público gratuito para todos. A existência da tarifa em si só existe para garantir o lucro do empresário, né? Isso aí começa num processo desde da privatização das linhas de ônibus de São Paulo, né? E a gente vê o repasse de verbas do que é arrecadado da tarifa. A prioridade é ajudar que vai para aquele fundo unitário, né? A prioridade é justamente das empresas de ônibus. Aí depois vem, se eu não me engano, a Via 4, né, do grupo CCR. Aí depois Via Mobilidade, que antes era só linha 5, agora é linha 8 e 9. Aí depois faz-se o repasse para o metrô e por último a CPTM. Metrô e CPTM recebem menos de 0,2%. Então quando coloca lá que o Estado paga, não sei, com 3 e pouco, 4 e pouco por passageiro para o metrô e CPTM, o Estado está pagando com dinheiro público arrecadado da população por meio dos impostos. O dinheiro da tarifa está indo quase que exclusivamente, 99,8%, para o bolso do empresário, né? Então, da mesma maneira, quando a gente paga imposto, a gente já em tese está pagando por saúde, educação, lazer, transporte está incluso nisso. Então, a tarifa existe única, exclusivamente, para garantir o lucro desses empresários, né? Que, diga-se de passagem, fazem acordos extremamente vantajosos para a iniciativa privada, né? Às custas do poder público. E agora, nesse contexto onde o Tarcísio quer entregar metrô e CPTM, o aumento da tarifa para R$ 5 é uma demanda direta desses setores de empresários para que eles consigam garantir, né, essa taxa de lucro antes da efetiva passagem dessas empresas públicas para a mão da iniciativa privada completamente, né, já passá-las com valor de tarifa mais elevado.
É certo. Lucas, né, no ano passado, né, tivemos aí uma forte luta, né, contra a privatização aí do transporte público, né, do plebiscito e tudo mais. É possível fazer alguma relação, né, do aumento da tarifa desse ano com o projeto O camarada travou para mim de novo, na privatista? parte do programa. Bem, O camarada travou para mim de novo. repetindo a pergunta, eu perguntei a relação entre o transporte público, né, e o projeto aí de privatização do Tarcísio, né, que visa também, dentre outras coisas, privatizar a CPTM e o metrô. Não, é justamente isso, né? A ideia de aumentar a tarifa, antes de se passar essas empresas do poder público para a iniciativa privada, é justamente garantir um afluxo de dinheiro. E aí a gente entra numa situação de contradição, porque para o Estado garantir, né, as margens de lucro contratual estabelecida nessas concessões, duas alternativas. Ou você arranja cada vez mais recurso, dinheiro público, para garantir o reequilíbrio orçamentário, e a gente viu, né, ao longo, desde 2022, quantas vezes os grupos CCR, né, via mobilidade, foi injetado com dinheiro público, ou você, obrigatoriamente, precisa aumentar a tarifa para retirar o peso desse orçamento do Estado e repassar para os trabalhadores e jovens que precisam usar o transporte público, né? Numa cidade igual São Paulo, o uso de transporte público não é uma coisa que você faz por opção, é por necessidade. Para você se deslocar pela cidade, você precisa usar ônibus, ou metrô e trem, ou carro, né? Que não é uma realidade assim para muitas pessoas, fora a questão do trânsito, etc. Né? Então tem uma ligação bem íntima com essa questão que você usa dinheiro público para garantir injetar dinheiro nas empresas privadas, mas tem um limite para fazer isso, porque você vai tirando dinheiro de outros setores. E aí, quando você vai atingindo esse limite, aí você faz o passageiro pagar pela conta novamente na forma da tarifa. Como eu expliquei, né, mas acho que é importante repetir, as empresas públicas, metrô e CPTM, já funcionam quase que exclusivamente com seu orçamento, com dinheiro tirado dos impostos cobrados sobre a população. A cobrança que é realizada lá, na hora de você pagar a tarifa, girar a catraca, é uma segunda cobrança que é feita pensando no atendimento das margens contratuais de lucro estabelecida aí nesses contratos de concessão do poder público com a iniciativa privada. É, você falou, você tocou num negócio interessante, né, Lucas? Gostaria que você aprofundasse um pouco mais, né? Esse negócio, né, da questão do imposto que a população paga em relação do transporte, né? Eu queria que você entrasse, né? Porque muita gente fala, mas se tiver transporte público de fato, né, os impostos vão aumentar. Gostaria que você discorresse um pouco sobre essa argumentação, né, que é feita para justificar, né, o aumento da tarifa, né, ou até mesmo, né, o fato de termos que pagar pelo transporte. Bom, a primeira coisa é você entender que a questão do transporte não existe num vácuo e está relacionado com todas as outras questões da sociedade, né? Digo, em acesso a serviços básicos essenciais, as coisas que, em tese, são direitos nossos, né? Como saúde, educação, etc. E é importante frisar, as empresas públicas, mais uma vez, já funcionam com base no imposto que é pago pela população e parte desse imposto sendo destinado para injetar dinheiro nas empresas da iniciativa privada. Então, veja, não é apenas a tarifa que vai já quase que exclusivamente 99,8% para o bolso dos empresários. Isso não é o suficiente. Retira-se dinheiro do poder público, dinheiro que é para saúde, educação, outras coisas, e se injeta na forma de incentivo. Cada vez que havia calamidade, faz alguma cagada lá, o trem descarrila, o trem pega fogo, o Estado burguês vai lá e dá mais dinheiro para os caras sobre o pretexto de que é isso que vai melhorar a qualidade de serviço. Ao mesmo tempo, onde você tem, mais uma vez, um contrato que garante uma margem de lucro. Então, para os caras, independente do número de pessoas que vai rodar nas linhas do trem, eles vão garantir esse fluxo de caixa. Para eles, na verdade, faz até mais sentido que as pessoas não andem mais no trem, que o trem ande o mais vazio possível,
porque você diminui o desgaste do material rodante, diminui o desgaste, a necessidade de fazer manutenção, com menos pessoas rodando no sistema, estressa menos o sistema. Você diminuindo os gastos com manutenção, você está indiretamente aumentando também a lucratividade. Então, veja, a gente já está num sistema onde o imposto já custeia as empresas públicas e uma parte significativa desse imposto ainda assim é injetado na forma de incentivo para as empresas privadas. Então não faz sentido nenhum a gente achar que a extinção da tarifa obrigaria a um aumento da carga de impostos, sendo que o imposto que já existe já não é usado de maneira eficiente, já é usado para priorizar o lucro, né? Fora outras questões, como, por exemplo, a própria fraudulenta dívida pública, que existe, né, a nível estadual, nível federal, que pega todo o orçamento e é jogado na mão dos cientistas, dos banqueiros, ligados ao capital internacional, ao capital financeiro. Então, veja, o Estado burguês está até, não só na questão do transporte, mas até a medula comprometido com o atendimento do interesse da classe dos capitalistas, né? Então, como eu disse, a questão do transporte não está separada das demais, aí essa questão do pagamento da fraudulenta dívida pública vai afetar a saúde, vai afetar a educação, mas veja, é uma parte gigante do nosso orçamento que vai para um bando de rentista parasita que não serve para nada, né? O simples não pagamento dessa dívida pública poderia ampliar em muito, né, a qualidade dos serviços públicos prestados à população, assim como o acesso da população a eles, para que eles fossem de fato universais, coisa que só acontece no papel, né? Na prática a gente sabe quem precisa usar um SUS, quem tem que pagar para andar no transporte público, sabe bem que o acesso não é universal, não é simples e muitas vezes a qualidade deixa a desejar. Então esse argumento aí não faz o menor sentido pela realidade que a gente já vive e também analisando a forma como o nosso imposto já é distribuído atualmente, né? Certo. E Lucas, né, em resposta, né, a esse aumento, né, está ocorrendo aí diversas mobilizações, né, manifestações contra o aumento da passagem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essas manifestações, como que você está vendo aí, né, o andamento dessa luta. A gente acha sensacional que esteja acontecendo essas mobilizações, né? A questão da passagem, gente, historicamente, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, a questão do acesso ao transporte público muitas vezes foi estopim para lutas maiores, né? O famoso Caracaço, na Venezuela, junho de 2013 aqui no Brasil, o outubro chileno, que começou com uma manifestação de estudantes por conta do aumento do preço da tarifa do metrô lá, né? E como a gente já colocou, isso aí, desde a fundação do comitê, a gente está batendo essa tecla, inclusive defendendo a questão da frente única. A gente já explicava, a CPTM, isso lá em 2019, quando o Dória estava ameaçando só a CPTM, linhas 8 e 9. A CPTM não existe num vácuo. Ela existe dentro de uma sociedade em crise. A privatização da CPTM era só mais um capítulo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né? E não seria de maneira nenhuma, não era o primeiro e não seria de maneira nenhuma o último. E viriam para destruir o resto da empresa e viriam para pegar as demais empresas públicas. Então a gente entendia e continua defendendo isso, que o que a gente precisa é de uma grande mobilização do conjunto da classe trabalhadora e da juventude para enfrentar esses ataques. Agora, com essa questão do aumento das tarifas, que a gente vê que não só historicamente, como eu disse, foi estopim para movimentos maiores, mas que afeta principalmente a juventude, a gente vê uma perspectiva muito boa de generalizar a luta em todos os setores da classe trabalhadora e da juventude. Você vê, a gente pode ver isso não só historicamente, pegando os exemplos, sei lá, do século passado, mas nos últimos 10 anos mesmo, ao redor do mundo, não no Brasil, mas ao redor do mundo. Não teve um movimento de massas, né, até movimentos revolucionários que derrubaram ditaduras, derrubaram governos um atrás do outro, mas não teve um movimento revolucionário de massas que a juventude não tenha sido ponta de lança nesse processo. Isso porque os jovens, né, chegam frescos na luta, não carregam o peso das derrotas do passado, o peso das traições das direções das organizações da classe trabalhadora do passado, eles chegam prontos para lutar. E não apenas isso, mas muitas vezes, nesse processo de luta, pelo seu ânimo e entusiasmo, eles acabam arrastando camadas inteiras da classe trabalhadora, que já tinham caído no ceticismo, no cinismo, justamente por essa experiência com as derrotas e traições do passado, que já desistiram da luta coletiva, estava cada um buscando a sua maneira a solução individual para os seus problemas, faz com que camadas inteiras, né, que estão nesse estado retomem ao combate, a partir do ânimo e entusiasmo da juventude.
Então a gente vê um potencial gigantesco, se for executada a política e a tática correta, né, para esse combate contra o aumento das tarifas, principalmente pelo fator juventude. Então nós do comitê, né, sempre defendemos a extinção da tarifa, porque ela não é uma necessidade para existir o transporte público, a gente já pagou pelo transporte público, mas agora principalmente também pelo fator da juventude. Por isso a gente tem feito da nossa parte, né, o esforço na medida do que dá para estar construindo essa luta, principalmente junto ao MPL, né, as organizações dos DCEs, a União do Estadual dos Secundaristas e por aí vai. Né? O nosso objetivo é fundir a nossa luta com a juventude que agora vai sair em peso para combater mais esse aumento aí. Lucas, você falou aí, né, do movimento Passe Livre, né, do MPL, não confundir aí com o MBL, e também com os TCEs aí das universidades que estão aí empenhados aí na construção aí da luta, né? A princípio, né, por que não tem uma unificação entre esses setores, né? Porque, pelo que eu estou acompanhando, primeiro teve o ato contra o aumento da passagem aí dos TCS e na semana seguinte teve o ato contra o aumento da passagem, né, do passe livre. Por que não houve essa unificação? Num primeiro momento, camarada, que a gente vê, né, essa heterogeneidade que existe na classe trabalhadora e na juventude, né, dezenas de organizações diferentes, acontece que muitas das vezes essas organizações têm agendas próprias, né? Pensando principalmente na questão eleitoral, né, desse ano 2024, onde para as organizações de esquerda, né, que vão participar disso aí, se colocar como os verdadeiros combatentes contra a privatização, né, os verdadeiros inimigos da privatização, acaba se sobrepondo muitas vezes ao interesse da base, né, dos trabalhadores e dos jovens. Isso não é uma novidade, né, a gente já viu isso acontecer em diversos momentos para outras lutas, né, é uma questão histórica. Agora, nós do comitê entendemos que a tática correta é justamente a frente única, né, frente única, trabalhadores e jovens para enfrentar esses ataques. Agora veja, a frente única, a gente não consegue, reunindo, dirigir meia dúzia de dirigentes dessa ou daquela organização, desse ou daquele DCE, ou do passe livre, ou qualquer coisa que seja, dentro de uma salinha, para sentar e conversar. Isso não é a frente única. A frente única é quando o interesse da base dos trabalhadores e dos jovens se sobrepõe ao interesse particular dessa ou daquela camarilha, desse ou daquele grupo dirigente. Então a gente entende que para resolver essa questão, igual você falou, os atos foram separados e tal, não é as direções que a gente tem que apelar, porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Quando escolhe dividir, tipo, o MPL escolhe que não vai participar de um ato chamado pelos DCEs, ou o DCE escolhe não participar, né, os DCEs, as entidades estudantis, escolhem não participar de um ato chamado pelo MPL, sabem muito bem o que estão fazendo. O que a gente precisa fazer é se dirigir à base desses trabalhadores, à base desses jovens e explicar isso que você está falando. Não faz sentido nenhum, não é do nosso interesse essa divisão, é do nosso interesse unificar e massificar a luta o máximo possível. E é quando a gente ganha a base para essa posição, para a posição da frente única, que ou a gente dobra as direções, nesse sentido de executar isso, ou a gente simplesmente atropela elas. Certo. E Lucas, né, como você falou aí do comitê, né, e já me contou aí diversas vezes que o comitê tem feito aí um trabalho, né, de base, né, bastante interessante, bastante importante, né? Como que tem sido a recepção aí dos trabalhadores em torno aí da luta que vocês estão ajudando a mobilizar? Bom, desde 2019 a gente passou por estágios muito diferentes, né? O trabalho não se dá numa linha contínua de desenvolvimento, você tem picos de ascensão, seguidos por estabilidade, ou até retrocessos, né? Então é um zigue-zague bem maluco. No saldo geral, comparar 2019 para agora, 2024, o comitê está muito maior e muito mais forte do que foi lá no começo. Vamos lembrar que a gente fundou o comitê em agosto, setembro, agora me escapa o mês, eu tenho aqui o primeiro panfleto que a gente soltou chamando, mas em dezembro eu já estava demitido, né? A gente tinha ataques constantes das direções sindicais,
que falava que no comitê só tinha um bando de radical maluco, né? Que, ó, tá vendo, esse cara foi demitido, se vocês forem com ele, vocês vão tudo ser demitido também, que esses caras são radical maluco. Mas, constantemente, ao longo, né, das lutas, em 2019, no combate contra a concessão das linhas 8 e 9, né, sendo os únicos colocando isso na ferrovia de maneira clara. 2020, no combate ao sacrifício que a direção da empresa fez, né, ao colocar trabalhadores do grupo de risco para continuar trabalhando no período mais grave da pandemia. Se o ferroviário quisesse se afastar, ele que provasse no médico que ele era grupo de risco e tal, se não continuar trabalhando. O resultado disso foram dezenas de mortes aqui na categoria por conta do Covid. Aí passando no combate 2021, justamente na reivindicação por vacina, porque veja bem, a gente era trabalhador essencial quando se tratava de trabalhar, por isso não estava sendo ninguém afastado, só se você fosse no médico, mas na hora de tomar vacina, aí nesse momento não, nossa categoria não era essencial. Então, tinha trabalhadores que estavam na estação se expondo ao contato diário com, literalmente, milhares de pessoas todos os dias, mas que não era vacinado, que ele só era essencial para trabalhar, mas não para tomar vacina. Então, a gente travou um puta combate na categoria em 2021, a gente defendeu o tripé, né, vacinação, reajuste de salário e o pagamento da PPR, que a empresa queria dar o calote, até passando em 2022, onde a gente começou a agitar os atos, né, principalmente lá no Grajaú, pela revogação da concessão das linhas 8 e 9, que desde o primeiro momento foi um caos, né, quem acompanhou viu, não teve um dia bom desde que a Via Mobilidade assumiu as linhas 8 e 9, até passando por 2023 o nosso combate de frente única, né, então hoje a gente tem uma adesão muito maior da base do que a gente tinha no passado, né, mas como eu disse, essa situação não é de maneira nenhuma estática, ela está constantemente mudando. Os trabalhadores que estão muito ansiosos com relação à questão da privatização, na qual depende o futuro deles individualmente, mas também da sua família, né, estão constantemente submetendo à prova não só as direções sindicais, mas o Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM. Então, a cada novo combate, a cada nova batalha, os trabalhadores avaliam a justeza, né, da política executada, tanto pelas direções sindicais, quanto a política executada, a tática defendida pelos membros, né, do Comitê de Luta contra a Privatização. Um exemplo bem claro disso, né, não é alongar muito mais, mas é a própria questão da greve do ano passado, greve de 24 horas, que num primeiro momento a gente fez o combate, a maior parte da categoria não ficou convencida, seguiu o passo da direção de que não, a gente deve fazer uma greve de 24 horas, fez a greve de 24 horas, viu o enorme apoio popular que a gente teve, mas a limitação de ser uma greve que você já avisa para o Tarcísio que ela vai acabar, independente dele atender ou não as reivindicações, e que foi uma oportunidade perdida. Como resultado disso, quando se encaminhou para a segunda greve, no Sindicato Central do Brasil, a gente conseguiu convencer a maioria dos trabalhadores, tinha que ser uma greve por tempo determinado, no Sindicato Ferroviário de São Paulo, e a gente tem um vídeo disso lá no Instagram do Comitê de Luta contra a Privatização do CPTM, que atua com método de máfia, de gangue, com medo de perderem a votação, porque a gente estava justamente com o apoio da base, botaram os gangsters lá para agredir a gente, não deixar a gente participar da Assembleia, e no Sindicato dos Metroviários se fez uma manobra, onde diante da pressão e da repercussão da agitação que a gente fez, e a gente teve um monte de quebra-pau nos grupos, né, maiores das categorias e tal, recuaram e não colocaram na proposta que a greve era de 24 horas, apesar de estarem defendendo isso até a véspera. Se você for ver lá, a votação que foi encaminhada nos sindicatos metroviários não menciona 24 horas. No entanto, diferente do que acontece tradicionalmente em todos os movimentos da categoria dos metroviários, não foi encaminhada uma assembleia para o dia seguinte, ou seja, para o dia da greve, para deliberar sobre a continuidade ou não. Ou seja, é uma manobra que na prática significa que a greve vai ser de 24 horas. Se você não tem uma assembleia para deliberar depois, então é isso, a greve vai acabar aquele dia. Tarcísio não é bobo e entendeu esse recado, né? Então, esse exemplo das 24 horas, nesse enfrentamento com as direções sindicais, mostra, né, como a categoria está constantemente avaliando. Toma uma decisão, avalia os resultados dessa decisão, e a partir daí julga um mérito da posição de cada um dos que combateram em torno dessa questão. Esse exemplo das 24 horas, ó, é o melhor. Lucas, né, uma pergunta. Talvez acho que foge um pouco aí do tema da questão do aumento da passagem, mas não foge aí no tema da questão da categoria aí dos ferroviários. Por que existe tanto sindicato assim para representar aí
a categoria dos ferroviários, né? Porque eu sei, né, do histórico complicado aí de algum, né, de alguns sindicatos, né, dos ferroviários, mas por que que existe tanta fragmentação assim? Pô, então, porque a CPTM, ela é formada numa espécie de colcha de retalhos, né? Você tinha as grandes malhas ferroviárias sobre a gestão da União, né? E a gente passou pelo processo de estadualização dessas malhas ferroviárias, se eu não me engano, lá na década de 80, 90, uma coisa assim, agora não lembro de cabeça. Mas, por exemplo, um camarada, infelizmente, morto, né, de Covid no governo Bolsonaro, camarada Roque, um combatente histórico da categoria ferroviária, né, que era militante da organização qual faço parte, né, o Trabalho, Esquerda Marxista, que agora é a OCI, inclusive liderou nesse combate aí no combate contra a estadualização das malhas ferroviárias, justamente por entender que esse era um passo no sentido das privatizações. Mas voltando para a CPTM, o que acontece? Então, o pedaço das malhas que ficavam dentro do estado de São Paulo passou a ser responsabilidade do governo paulista. E a CPTM se forma em 92 com a união de 3 pedaços de malha diferentes, né? O Central do Brasil, aquela que ligava lá com o Rio de Janeiro, a da antiga extinta São Paulo Highway, do famoso Barão de Mauá, né, que ia até Santos, Jundiaí e tal, para depois compor as linhas 7 e 10, e a estrada de ferro Sorocabana, que ligava com o Oeste Paulista, né, ligada principalmente com o transporte do café, que depois viria a dar origem às linhas 8 e 9. Não exatamente, mas essas malhas foram o esqueleto dos futuros pares de linha da CPTM, né? Então 11 e 12 Central do Brasil, 8 e 9 estrada de ferro Sorocabana, 7 e 10 São Paulo Highway. E em cada uma dessas malhas ferroviárias, você já tinha sua respectiva representação sindical. Então, quando se forma a CPTM, estabelece, não pela vontade da categoria, mas de cima para baixo, que tá bom, então, os trabalhadores das linhas 11, 12 e 13, né, a linha 13 construída depois, mas ficou lá no lado leste, mas trabalhadores da linha 11 e 12 vão ser representados pelo mesmo sindicato da Central do Brasil, os da 8 e 9 pelo mesmo da Estrada de Ferro Sorocabana, e os da 7 e 10 pelo mesmo da São Paulo Highway. Veja, essa situação só mostra a hipocrisia do formato sindicalismo CLT, que na hora quando os trabalhadores tentam se organizar de maneira independente e até criar um novo sindicato, porque o atual não corresponde às suas necessidades, porque o atual atua como com método de máfia e gangue, impede uma disputa honesta pela direção do sindicato, aí o Estado burguês cai matando em cima e fala, veja, a unidade sindical, é proibido você colocar na mesma base, né, mais um sindicato, se você quiser, você que vá disputar com o sindicato, com a direção atual do sindicato, para estabelecer na direção da organização e tal, mas não pode criar outro sindicato. Mas na situação da CPTM, historicamente, se mostrou muito favorável para o governo do Estado e para a direção da empresa essa divisão. Então, nesse momento, aí que se exploda esse negócio da unidade territorial de sindicatos previsto na CLT. Isso aí só é usado quando é para atacar a organização independente dos trabalhadores. Agora, se for para manter os trabalhadores divididos e enfraquecidos, aí faz de conta que nem tá vendo, sob pretextos de que, tipo, não, mas veja, tecnicamente, a base do Central do Brasil é no Rio de Janeiro, então não é a mesma base territorial do que o Ferroviário de São Paulo, que é aqui em São Paulo, por exemplo. Mas a gente sabe que se tratando de uma empresa, os trabalhadores de uma mesma empresa, não importa que um seja alocado no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, o outro lá em Sorocaba, não importa, porque na prática é a mesma base, é a mesma empresa, né? Então, de uma maneira muito hipócrita, se mantém, né, continua com essa divisão dos sindicatos como se fossem verdadeiros territórios, assim, né, de cada uma das respectivas burocracias, onde nenhuma viola o espaço uma da outra e funciona como fundo de arrecadação e, do ponto de vista da categoria, só enfraquece o nosso combate. Eu acho que não tem um ferroviário que você possa entrevistar que vai falar, não, é melhor que existam 3 sindicatos mesmo, que ficar mais organizadinho. Não. Ninguém concorda com a existência desses 3 sindicatos, a não ser os próprios dirigentes sindicais. É claro, a direção da empresa e o governo do estado, que para eles, excelente. Lucas, falando aí em sindicato, né? Como que você avalia aí o papel aí dos sindicatos aí envolvendo os trabalhadores do transporte nessa luta contra o aumento, né? Qual que tem sido aí a participação deles ou muitas das vezes a não participação aí dessas entidades aí na luta? Veja, igual eu falei sobre a questão de
que é a frente única, como a gente alcança a frente única, foi justamente essa tática que a gente aplicou aqui na CPTM. As gestões dos sindicatos entraram em movimento, né, fizeram as plenárias unificadas e tal, mas não sem antes ser uma intensa mobilização dos trabalhadores da base e uma pressão gigantesca em cima dessas direções, né, tanto aqui na CPTM quanto no metrô. Agora veja, isso é só parte do caminho andado, né, de maneira nenhuma significa que a situação está resolvida. Igual eu coloquei na questão da greve das 24 horas, a gente vê que a unidade que deveria ser a mola propulsora para um movimento poderosíssimo contra as privatizações, no último período, nessa questão da greve de 24 horas, se converteu, na verdade, no seu oposto. Se converteu num freio para que as categorias pudessem exercitar toda a sua força e ir para o combate. Porque, veja, esse exemplo das 24 horas aí, igual eu falei na primeira assembleia, que a gente foi derrotado, lá as direções convenceram os trabalhadores, né, que depois viram que realmente greve de 24 horas não levava a nada. Veja, como que eles justificam, como eles fizeram para convencer os trabalhadores, como eles justificaram isso? Combinou-se previamente, a direção dos sindicatos metroviários, com o Central do Brasil, Ferroviário de São Paulo, que ia se apresentar na Assembleia a proposta da greve de 24 horas. Só que chegando na Assembleia, bom, se eles decidiram que deveria ser 24 horas, imagino que tem um mérito nessa questão, porque, de alguma maneira, eles imaginam que esse era o melhor caminho possível. Só que chegando nas Assembleias, isso aconteceu em todas as três, não se fez a defesa do mérito dessa proposta de 24 horas. O que se fez? Chegou lá nos sindicatos metroviários e falou, veja bem, lá na CPTM, eles vão fazer só 24 horas. Então, em nome da unidade, a gente tem que fazer 24 horas também. Aí no Central do Brasil, veja bem, lá no metrô e Ferroviário de São Paulo, eles vão fazer 24 horas. Então, em nome da unidade, a gente tem que fazer 24 horas também. E no Ferroviário de São Paulo, a mesma coisa. É uma loucura, porque eles decidiram de antemão que eles iam apresentar para as categorias a proposta de 24 horas. Só que em nenhum momento tentaram fazer a defesa do mérito, do porquê que tem que ser 24 horas, por que 24 horas é o melhor caminho. Não. Usou a desculpa de jogar nos outros dois, com quem eles já tinham combinado previamente, para depois falar, em nome da unidade, a gente tem que fazer isso também. Então a unidade se converteu no seu oposto, de mola propulsora para o movimento, se converteu no grande freio. E aí aconteceu o que eu falei na segunda assembleia para a greve lá do dia 28, né, onde a gente derrotou no Central do Brasil, e repetiu-se muito isso. Se você for ler o boletim, eu posso depois tentar achar e mandar no seu WhatsApp, mas o boletim que o Central do Brasil publicou, quando foram derrotados e a gente aprovou a greve por tempo determinado, dizia o seguinte, os ferroviários das linhas 11, 12 e 13 decidiram romper com a unidade e decretaram uma greve por tempo indeterminado. A gente não decidiu romper com a unidade porcaria nenhuma, porque a gente explicou isso bem claro na Assembleia, que se trata só de não falar para o nosso inimigo o quanto a gente está disposto a combater. Veja, se a gente faz a ideia é fazer uma assembleia no dia da greve, né, às 6, 8 horas da noite, assim, mais pro final do dia, fazer uma assembleia. Se nessa assembleia a gente faz um balanço da situação e vê que a gente vai ficar isolado, a gente vota a sair com as outras categorias, que foi o que aconteceu, que no Ferroviário de São Paulo não foi possível fazer a discussão, porque eles colocaram os gangsters deles lá para barrar a nossa entrada na direção do sindicato, e nos metroviários não se aprovou 24 horas, mas não se aprovou que teria uma assembleia no dia seguinte, como é tradicional, sempre se faz, inclusive foi feito na greve do dia 3 de outubro. Eles tiveram uma assembleia no dia da greve, 3 de outubro, mas pro dia 28 não. Porque vai que os trabalhadores decidem continuar e não fazer só 24 horas, né? Então, melhor não dar essa oportunidade. Então, a gente vê que, por mais que as direções tenham entrado em movimento e agora estão caminhando no sentido da unidade, ainda falta muito. Sem uma pressão constante dos trabalhadores, sua mobilização, né, a discussão política, a gente não vai conseguir avançar. Porque, como eu disse no último período, a unidade se converteu de mola em freio. Perfeito. E, Lucas, a gente fala aí bastante, né, da postura privatista do Tarcísio em torno, né, do transporte público, né, da extrema direita, mas a gente tem que também bater no governo federal, né, que controla aí o transporte, o metrô de BH e leva à frente o processo de privatização de lá. Como que você vê essa questão? Muito importante se tocar nisso, porque veja, nós do comitê, né, ó, mais uma vez a loucura, nós do comitê fomos a única organização dentro da CPTM
que nas eleições aqui no segundo turno para o governo do estado de São Paulo, nós chamamos abertamente voto no Haddad. O Sindicato Ferroviário de São Paulo está cheio de bolsonarista na direção do sindicato, e o Sindicato Central do Brasil é dirigido pela articulação sindical, que é uma corrente dentro da CUT ligada ao PT. E eles não fizeram campanha abertamente na categoria pro Haddad. E aí entra aquela questão da dependência dos sindicatos com relação ao Estado burguês. Era mais provável que o Tarcísio ganhasse, você não quer arrumar briga com o patrão, com o cara que de repente pode mudar a legislação e acabar com as formas de contribuição compulsória pro seu sindicato ruim, né? Sindicato que não aprende a andar com as próprias pernas fica dependente do Estado burguês. Mas veja, é fundamental combater sim a política privatista que venha de todos os lados. Agora a questão é que a burguesia, ela não existe isolada num vácuo. Ela existe em constantes relações com as demais classes sociais, com as classes exploradas. A escolha da burguesia entre um bolsonarismo, um governo de guerra declarada, né, aos trabalhadores, ou ao governo petista, que também é um governo subserviente aos seus interesses, mas usa uma abordagem completamente diferente, a gente pode ver isso. O mesmo Lula que mentiu para os metroviários de BH, falando que se fosse eleito, ele ia acabar com a privatização da CBTU, e depois foi lá e deu andamento, né, o seu vice Alckmin, deu andamento nessa privatização, é o Lula que no dia de subir lá a rampa para assumir, fez todo aquele negócio representativo com mulheres, negros e índios, a porra toda, né. Então a gente vê que são abordagens bem diferentes. E a gente chamou frente única com os trabalhadores para derrotar, porque a gente entende que por mais que sejam governos subservientes à burguesia, a forma de relação que se estabelece entre a burguesia e esses explorados não é de maneira nenhuma a mesma, né, e muito menos desprezível. Agora, uma vez que a gente tem um governo petista no poder, a gente pode e deve enfrentar toda e qualquer política privatista, seja um novo ensino médio, seja a política de privatização das empresas públicas, a reforma tributária, toda e qualquer forma de ataque ao conjunto dos trabalhadores da juventude, que a gente entende que é só assim que a gente vai poder combater a extrema-direita efetivamente. Não sei, a gente teve vários exemplos históricos, Trotsky fala bastante disso, né, naquela coleção de artigos dele, o Como Esmagar o Fascismo, sobre como a política de conciliação de classes é a antessala do fascismo. A gente buscar, em nome da governabilidade, ou de união com o setor progressista, entre aspas, da burguesia, para enfrentar o suposto setor reacionário da burguesia, a gente sacrificar a classe trabalhadora, e até a pequena burguesia no altar do grande capital, a única consequência prática disso vai ser afastar esses trabalhadores, né, e a pequena burguesia das grandes organizações da classe operária. Diminuir a influência das organizações da classe operária que ajudam a fazer esses ataques em nome de uma aliança com o suposto setor progressista do grande capital. Agora, é uma estupidez sem tamanho achar que Alckmin ou qualquer desses agora nossos burgueses progressistas tem compromisso com a democracia em abstrato acima dos seus interesses de classe real. Num eventual governo Lula perdendo completamente o apoio das massas, Alckmin vai ser o primeiro a passar o laço no pescoço do governo e chutar o banquinho para ver ser enforcado. Então a gente entende que é fundamental uma oposição de esquerda independente que seja capaz de agrupar os trabalhadores e explicar, derrotamos o bolsonarismo nas eleições, derrotamos, mas essa política do governo Lula, essa política de conciliação de classes, essa política que continua os ataques aos trabalhadores e à juventude na forma das privatizações, destruição de serviços públicos, etc., teto de gastos, a porra toda, esse é o principal combustível para a extrema-direita e para o bolsonarismo. Se a gente quiser derrotar eles de vez mesmo, a gente precisa cortar o acesso dessa extrema-direita à pequena burguesia, aos trabalhadores. Como você faz isso? Com uma política que atenda aos interesses da burguesia, da pequena burguesia e dos trabalhadores da juventude. Só que no contexto de crise do capital, isso significa romper violentamente com o grande capital, o capital financeiro, o capital internacional. Coisa que os reformistas, os pelegos, os conciliadores, não estão de maneira nenhuma dispostos a fazer. Por isso a gente precisa organizar um campo independente da esquerda revolucionária que seja capaz de apresentar uma verdadeira alternativa a essa crise que a gente vive. E não deixar a extrema-direita demagógica, né, com o discurso de que eles são os verdadeiros antissistema, capturando aí boa parte do sentimento de insatisfação popular que não encontra nas organizações tradicionais da classe trabalhadora uma alternativa para uma mudança radical de tudo que está aí. Que as pessoas podem até não saber o que elas querem exatamente que mudem, mas o sentimento geral é que do jeito que está não dá, algo precisa mudar.
E se as massas não encontram uma alternativa à esquerda, elas vão buscar a direita, simples assim. E Lucas, né? O governo Tarcísio aumentou aí a passagem, né? Porém, o governo aí a prefeitura do Ricardo Nunes, não, né? Como que você vê essa relação, né, entre o Tarcísio e o Ricardo Nunes? Um aumenta, o outro não aumenta, né? Como que você viu essa questão? Pô, vejo que o Ricardo Nunes é muito do malandrinho ele, né? Porque, bom, vai passar por uma eleição agora, em 2024, mas também tem uma questão mais importante do que isso, não só a questão da eleição. Eu falei sobre o Fundo Unificado de Tarifas, onde as empresas de ônibus têm prioridade para receber, né? E último dado a respeito disso, se eu não me engano, em 2021, 2022, mas o repasse total pelas tarifas que chegou à mão das empresas de ônibus foi da ordem de 3 bilhões de reais. O Ricardo Nunes está estudando até fazer a sua própria tarifa zero. Começou com a experiência no domingo, mas fazer uma tarifa zero. Só que veja, a proposta de tarifa zero dele consiste em aumentar esse repasse de 3 bilhões para 10 bilhões de reais. Ou seja, triplicar o valor que vai cair no colo desses empresários. O que significa, de novo, como eu falei lá atrás, tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, etc. E quando isso ficar insustentável, o retorno inevitável da tarifa. Mas veja, fazendo isso não só ele garante que seus amigos empresários vão receber mais dinheiro, aumenta a sua popularidade para um cenário onde ele vai disputar, passar por novas eleições, mas também busca eliminar aquilo que tem sido, como eu disse anteriormente no começo dessa entrevista, um dos principais focos de estopim para movimentos generalizados, para lutas que começam com reivindicação do acesso ao transporte e acabam com tudo tem que mudar, não dá mais para continuar desse jeito. Então são três coisas assim, para o Ricardo Nunes, perfeitas, né? Financiamento para seus amigos empresários aumentado, sua popularidade que aumenta para as vésperas da eleição, e por fim você eliminar o fator que tem sido de instabilidade, né? E que preocupa muito a burguesia na execução dos seus negócios, que é uma luta pelo transporte que sai do controle e de repente vira uma luta por tudo, por saúde, por educação, né? Pela porra toda. Certo. Ô Lucas, né, você falou aí, né, que a luta contra o aumento aí da tarifa, né, do preço do transporte é um grande estupim, né? Você acha que é possível, né, a gente resgatar aquele espírito, né, que eu passei, né? Acho que eu imagino que você também, né, de junho de 2013? É completamente possível, ainda mais se a gente só dá uma olhadinha no mundo ao nosso redor. Veja, desde a mais recente crise econômica do capital, né, lá para 2008, o que a gente vê é uma sucessão de movimentos de massa ao redor do globo. Em muitos desses lugares, pelo menos temporariamente, esse movimento de massas foi captado pela extrema-direita demagógica, justamente para aquela questão que eu estava falando anteriormente. A esquerda institucional, incapaz de romper com o capital, incapaz de uma política que atenda aos trabalhadores, e a pequena burguesia, nesse momento de crise, não sabe mais fazer do que defender as instituições apodrecidas desse sistema, odiadas pelas massas. Enquanto os demagogos da extrema-direita vinham e falavam, veja, lembra do Dória aqui, como foi prefeito, eu não sou político, eu sou um outsider. E a gente Nova Melê, mais Boris, Bolsonaro, Trump, todas as expressões desse mesmo processo, uma insatisfação crescente, né, das massas com o estado de coisas, e não encontrando uma alternativa à esquerda, buscaram uma alternativa à direita. E veja, essas alternativas à direita, né, que as massas encontraram, são mais uma vez expressão do estado decrépito que o capitalismo se encontra. Porque essas figuras obscurantistas reacionárias não eram de maneira nenhuma, em nenhum desses países, a primeira opção da própria burguesia. Era a figura caricata que a burguesia teve que se apoiar, porque os seus representantes tradicionais, sólidos e sérios, Meireles aqui no Brasil, Alckmin, né, uma expressão no PSDB, foram derretidos completamente nessa onda de polarização de movimentos de massa. Né? Mas voltando aqui, então eu acho perfeitamente possível, porque a gente vê que o mundo tem sido atravessado por movimentos de massa. Países que na sua composição social, na sua estrutura de classes interna, não tem nada a ver, são completamente diferentes um do outro, como por exemplo Estados Unidos e Mianmar,
países que a estrutura social são completamente diferentes, mas passando por movimentos de massa, e no caso de Mianmar até movimento revolucionário, no mesmo período, porque o fio que liga todos esses processos é a crise internacional do capital. E ao mesmo tempo a gente vê que em todos esses processos, o elo mais fraco do movimento, que impediu que ele fosse desenvolvido até suas últimas consequências, que ele tenha parado no máximo numa troca de governos, mas sem mudar a verdadeira raiz, né, a estrutura do problema, foi justamente a falta de uma organização com um programa marxista que sabe muito bem o que quer e sabe apresentar o caminho para o conjunto dos trabalhadores oprimidos. Esse foi o mais fraco de todo esse movimento. No Egito, os caras derrubaram uma ditadura que estava há mais de 30 anos, mas sem mudar a essência das coisas. Porque falta um partido com um programa claro, que sabe dizer o que quer, sabe apontar o caminho e sabe buscar para chegar lá. Por isso, o nosso combate na OCI, na Organização Comunista Internacionalista, justamente porque nós somos a seção brasileira da corrente marxista internacional. Então, essa onda de movimentos de massa coloca em evidência a urgência, mais do que nunca, de construir uma internacional como um partido revolucionário mundial, um partido da revolução mundial. Então, não tem a menor dúvida que o Brasil, né, isso que você falou de retomar esse estado de espírito e tal, sim, pode muito bem acontecer e mais breve do que a gente imagina. E essa luta contra o aumento das tarifas pode ser o estopim para isso, né? Não só por uma confiança, uma superestimação no trabalhador, na juventude brasileira, mas é porque só a gente olhar o mundo ao nosso redor. Está acontecendo no mundo todo e não é coincidência. É um sintoma da crise estrutural do capitalismo que, se você for olhar nos editoriais sérios dos jornais burgueses, né, onde a burguesia conversa com ela mesma, você vê o estado de extremo pessimismo desses economistas que não veem um fim para essa crise. Simplesmente não vem, não é tipo assim, daqui a uns 4 anos vai melhorar. Não, os caras não sabem quando vai acabar. Eles só veem um buraco ficando cada vez mais fundo. Você pegar o editorial lá do The Economist, essas porra, você vai ver como os caras estão pessimistas com a situação. Ou seja, é uma crise que a gente não vê fim no próximo período. E a tendência é radicalizar. Agora, se essa radicalização não for encontrada, né, para uma organização que sabe o que quer, capaz de levar as massas até a vitória, um refluxo também é perfeitamente possível. Então, tanto a ascensão quanto o refluxo são possíveis. E o resultado disso, a gente vai ter quando as classes se confrontarem. Diante de uma derrota, a classe trabalhadora pode passar por um refluxo gigantesco. Mas diante da vitória, mesmo que seja em um só país, a gente pode colocar o mundo todo em chamas, com trabalhadores se levantando para lutar em direção ao poder no planeta inteiro. Então, sim, eu acredito que o Brasil pode passar por tudo isso, basta só a gente olhar ao nosso redor, o que tem acontecido, principalmente na América Latina, né, nesses últimos anos. Certo. Lucas, né, chegando aqui para a parte final da nossa entrevista, né, a gente fala, né, bastante aí do aumento da tarifa, né, mas aí acho que cabe a gente, né, questionar o trabalhador. Beleza, o aumento da tarifa aconteceu, mas por que que o transporte público continua precário? Por que que o transporte público continua superlotado? Continua aí, né, tendo aí vários defeitos, não tem um ar condicionado, muitas das vezes tem para essa onda, né, de calor que nós estamos vivendo. Por que que tudo isso acontece mesmo com o aumento da tarifa? Isso acontece e vai continuar a acontecer enquanto o transporte, que não deveria ser uma mercadoria, e sim um direito, for tratado como uma mercadoria dentro do capitalismo. E veja, eu não digo isso só para as empresas privadas, porque a partir do momento que você tem empresas públicas, né, onde supostamente o transporte é uma mercadoria, igual metrô e CPTM, a coexistência do setor privado que se alimenta, que dilapida, que vampiriza as empresas públicas, acaba impondo a lógica de mercantilização do transporte mesmo dentro da empresa pública. Como que a CPTM e o metrô vão conseguir executar a sua tarefa, né, de transportar a população da maneira mais rápida, eficiente e segura possível, se os seus recursos são constantemente retirados para alimentar a iniciativa privada? Na iniciativa privada está bem claro, os caras lá na Via Mobilidade não ligam o ar-condicionado para não aumentar a conta de luz e com isso reduzir a taxa de lucro deles. E é você que se vira, você que aguente lá o horário de pico, você esmagado naquela sauna, né? Inclusive, vídeos lá, a página do Vitor, do Via Mobilidade, você tem vídeos de pessoa desmaiando no meio desse calor. Então lá está bem claro. Mas mesmo uma empresa pública, onde você não tem isso, por exemplo, de desligar
a energia elétrica, desligar o ar-condicionado para diminuir a conta de energia elétrica, isso não acontece. Mas o que acontece é o quê? Você não tem investimento para novos concursos, para contratação de funcionários, ou investimento numa frota de trem mais moderna, porque o dinheiro público que era para ir para essas empresas está indo para a iniciativa privada. Então, as empresas públicas acabam sendo afetadas, sim, também pela lógica de mercantilização do transporte público, a partir da sua simples coexistência com todo um setor privado que constantemente tira recursos dessas empresas. Então, enquanto o transporte for pensado como uma mercadoria para atender os interesses de um punhado de parasitas às custas da imensa maioria da população, ele não vai servir para um transporte pensado em, de fato, transportar as pessoas com qualidade, com segurança, com velocidade, sem superlotação, uma viagem confortável. Enquanto a lógica de mercantilização persistir, a tarifa pode subir para R$50. O que vai acontecer é que os empresários vão embolsar a diferença e não vão investir nada. Igual a Via Mobilidade vem fazendo com os bilhões e bilhões de reais que eles receberam do governo do estado desde que eles começaram a prestar falhas, né? Porque para eles, prestar um péssimo serviço é um ótimo negócio. Você faz uma cagada, você incendeia um trem, aí você recebe R$1 bilhãozinho do governo, menos pessoas usam, igual eu expliquei, menos pessoas usando, diminui o custo de manutenção, desgaste do material rodante e tal. Pô, então você tem lucro. Cada vez que você faz uma cagada, seu lucro aumenta, né? Então, para eles, é um incentivo ao contrário, né? Então, quando essa lógica persistir, não importa, você pode jogar tarifa em R$100, eles só vão embolsar a diferença. Certo. E agora, nos finalmente aí da nossa entrevista, Lucas, e como que fica a situação da categoria, né? Porque o preço do transporte aumenta, mas aí o reajuste salarial, o aumento de salário tão importante aí para o trabalhador, isso não acontece, né? Nem a questão dos benefícios, nem a questão aí na realização de concurso ou contratação de mais funcionários aí para, né, aliviar um pouco a carga de trabalho. Não, o que a gente vê aqui na categoria é na TV anunciando que a tarifa aumentou, os blogs, né, de notícias que acompanham o transporte público anunciando lucros recordes das empresas, né, privadas no setor, mas para a gente da categoria, pô, esse ano diminuiu o financiamento, então, sabe a PPR de vocês? Não vai dar para pagar. Ou se vocês quiserem, a gente divide, tá? Divide em 2, 3 vezes aí para vocês receberem ao longo do ano. Então, ao mesmo tempo que está tendo aumento de tarifa, o que a gente ouve é que para a empresa pública o financiamento diminuiu. Então, por isso que não vai ter concurso, por isso que não vai ter reajuste, e a gente tem que brigar e fazer o inferno para conseguir que o reajuste seja o da inflação, né? A exceção sendo o ano passado, né? Mas via de regra, para conseguir a inflação, a gente tem que paralisar, a gente tem que pelo menos ameaçar ir para greve, né? Enquanto a gente vê aumento de tarifa, os caras nadando no dinheiro. Por isso que a gente explicou, né, e a gente defende que a categoria deve entrar de cabeça nessa luta aí contra o aumento das tarifas. No ano passado, um dos pontos de divergência que a gente teve, com principalmente a direção dos metroviários, né, foi com relação à realização da catraca livre. Que a gente entendia que catraca livre não é greve, catraca livre é trabalhar com a catraca aberta. E que no momento que a gente precisava para forçar a mão Tarcísio, era parar a circulação da mercadoria mais importante dentro do capitalismo, que é justamente a força de trabalho. E assim aumentar a pressão do próprio setor, dos outros setores dos capitalistas em cima do governo Tarcísio, para que ele pusesse um fim na situação, né? Agora a gente entende, por exemplo, que nessa questão dos atos que estão sendo realizados com o aumento da tarifa, a tática da catraca livre seria sim acertada. Você aprovar em assembleia e no dia que for ter manifestação, a gente trabalha com a catraca aberta. Um jeito de chamar a atenção para o movimento que está acontecendo, um jeito de engrossar as fileiras e aumentar o tamanho dos atos, né? Mas agora, 180. Agora a gente defende que a tática da catraca livre é correta, inclusive não pedindo Tarcísio, a gente te desafia a abrir as catracas. Não. Quem decide se vai abrir a catraca, se vai fechar, se a gente vai paralisar ou não, são os trabalhadores. Nenhum trem move, se não for, nenhuma estação abre, nenhum trem move, se não for da nossa vontade. Então não é pro Tarcísio que a gente tem que pedir nada. É discutir entre a gente. Se a gente decidir que a gente vai fazer, a gente vai lá e faz. Assim, mas agora, né, 180. Agora as direções não acham que é mais possível fazer a catraca livre. Também, aparentemente, não acho que é possível fazer a greve, porque nada foi encaminhado nesse sentido. A concessão da linha 7 está para acontecer daqui a 1 mês e meio, e nada foi discutido ainda, né, de retomar o movimento unificado, a greve, etc.
mas a gente acha, por exemplo, que uma das maneiras da categoria aderir e fazer esse movimento crescer e encorpar era agora sim executar a tática da catraca livre. Agora a gente acha que seria adequado. Mas agora os caras acham que não dá mais. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Lucas, né? Eu acho que é de extrema relevância, né, esse debate. E se você estiver vendo essa conversa hoje e for do cidade de São Paulo, lembrando que haverá manifestação um pouco mais tarde, acho que daqui às 17 horas. O Lucas me corrige se eu estiver errado. E eu passo a bola aí pro Lucas novamente fazer suas considerações finais e falar um pouco, né, do funcionamento, né, do comitê que ele faz parte, né, se ele é aberto, né, como que a pessoa pode se juntar aí ao comitê para ajudar a organizar a luta. Bom, só para confirmar, sim, hoje às 17 horas, lá na Praça da República, inclusive nós estaremos lá, tanto o Comitê de Luta contra a Privatização, quanto a OCI, a Organização Comunista Internacionalista, né? Bom, essa questão da participação no comitê é muito bom que se levantou, porque justamente por a gente entender aquilo que eu expliquei lá no meio da entrevista, sobre que a CPTM não existe no vácuo, que a nossa privatização da CPTM é só mais um capítulo dos ataques gerais, a classe trabalhadora, a juventude, e não era o último, né? Era só mais um capítulo, justamente. A gente tem, desde o começo, a proposta que o comitê seja composto por trabalhadores do transporte ou por passageiros. Então, todos quiseram contribuir, e a gente precisa muito, principalmente no setor de imprensa, para a produção de material audiovisual, edição de vídeo, né, conteúdo, que é muito difícil fazer, é um conhecimento que você não acha assim em cada esquina, né, o trabalho de um editor bom mesmo é difícil de conseguir. Então, todos que quiserem somar nesse trabalho do comitê, são muito bem-vindos para entrar em contato com a gente pelo Instagram e se integrar num dos grupos de trabalho que a gente tem, né, para executar diversas funções, onde estão reunidos ali trabalhadores do transporte e passageiros que trabalham sem cobrar um centavo, trabalham de graça porque acreditam na importância da causa, acreditam na importância desse combate, né. Então, chama todos aí, principalmente os camaradas que tiverem conhecimento nessa área de edição e tal, para que entre em contato para ser incorporado no nosso setor de imprensa, que a gente precisa bastante de gente para continuar tocando esse trabalho. E no mais, é isso, camaradas. Não vou mentir, não é nem um pouco fácil esse combate que a gente está travando, seja contra as privatizações, ou seja a proposta de nós comunistas de transformar não só o Brasil, mas o mundo, não é nem um pouco fácil. A gente vai passar por muitas situações difíceis e desafiadoras. No entanto, eu asseguro para vocês, não existe outro caminho. Ninguém vai fazer isso por nós. Ou a gente se organiza e toma nosso destino nas próprias mãos, ou a burguesia vai arrastar o mundo para a barbárie e para a catástrofe, e eventualmente até para o fim da nossa própria espécie. É isso. Valeu, camaradas. Obrigado aí pelo espaço e vamos seguir nesse combate. Então é isso aí, pessoal. Então, novamente agradecendo ao Lucas, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando aqui que nós, de se inscrever no podcast Mesa de Debates, né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, né? Hoje, né, depois o ato vai sair a nossa matéria do ato, né, de hoje, né, se tudo der certo. E também compartilhe outros materiais, né, de entrevistas, mobilizações, né, matérias, né, programas aí que a gente faz, né, sobre diversos temas. E quem puder, e segue a gente também nas outras redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E lembrando também que nós temos o nosso Pix 385 007 0 voltando aqui, 385 007 02800 é um CPF, né? Lembrando que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos aí dinheiro nem do capital privado e nem do Estado, né? E nem queremos, né, isso, né? Queremos manter a nossa independência financeira, né? Porque independência financeira é também independência política. E para a gente continuar aí fazendo o nosso trabalho, né, mostrando aí,
né, a voz aí do outro lado que não é mostrada, né, a gente precisa aí da contribuição aí de você, ouvinte. Pode ser qualquer quantia, né, qualquer dinheiro, que pra gente é de extrema importância. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.